Aí na Dinamarca, agora nós vamos esperar. A Dinamarca é a Dinamarca mesmo que a gente conhece? É tudo loiro? Ou a Dinamarca é amarela? Ou não? É tudo amarelo, loiro, né? Não tem jeito. Ó, cara, eu vou confessar pra você que a coisa funciona mais ou menos desse jeito. É desse jeito mesmo. O negócio ali é. É gold, É gold. é gold. Fala galera, vamos começar aqui mais um Sem Lero Cast com meu amigão Diego Parroy, que é tatuador, que veio lá de Sampa, tá aí na América. Diegão, se apresente aí pra galera aí, fala um pouco aí quem é você. Então, eu sou o Diego, né? Mais conhecido como Diego Parroy. É um apelido que eu tenho desde os 8, 7 anos de idade. E por 14 anos eu venho tatuando, né? E a convite de uma amiga, eu vim, na verdade, tipo, conhecer os Estados Unidos, né? E tudo mais, devido às férias que ela passou e me convidou para estar participando com ela, né? Dessas férias. E no decorrer de toda essa trajetória, eu acabei conhecendo, reencontrando, né, amigos, né, e colegas da tatuagem, né. Eu acabei sendo convidado para estar trabalhando em alguns estúdios. E esse mundo aí da tatuagem aqui em Nova York, aqui, ô, Diego, qual que é a diferença que você mais percebe para lá de... Você é de São Paulo, né? Sim, sim, sim. Pois é, fala para nós aí como é que é. Você é de São Paulo capital mesmo? Sim, sim, São Paulo capital. Do centro de São Paulo. Central mesmo? Não é muita diferença para Nova York, não, né? Porque Nova York também é a mesma pegada ali, o que né? eu falo, Centrão, né? é o que eu falo para as pessoas, né, meu? Tipo, o estilo de vida nova-iorquino do paulista não muda muito, né, meu? É 24 horas ali, tudo aberto, as coisas não param. O ritmo do nova-iorquino e do paulista são os mesmos, né? Sempre na correria, sempre muitas tarefas para fazer, trabalho, deadline e um monte de coisa, né? Então não se diferencia muito, né? Porque até mesmo no Brasil ali, a gente tem só a América do Sul inteira como referência mesmo São Paulo, né? Porque você tem Bogotá, que é uma grande cidade também, que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, mas assim, o ritmo mesmo, acho que é só São Paulo, América do Sul, que tem essa similaridade com os Estados Unidos. Pra ser sincero, sim, né, meu? Principalmente comparando Nova York, né, meu? É um ritmo, que nem minha amiga dizia, né? Um ritmo frenético, né? Porque você não tem tempo pra parar, pra pensar em muitas coisas, né? Porque a cidade nos consome muito, né? Mas você tinha estúdio na Galeria do Rock ou você trabalhava... Não, na verdade eu trabalhei por muitos anos na Galeria do Rock como tatuador, né? Mas o estúdio não era meu, né? Mas eu era muito amigo dos donos do estúdio, né? Até que em um determinado momento eu acabei montando o meu próprio estúdio, que foi em outra galeria, e essa galeria é perto da Galeria do Rock, né? Inclusive a estrutura, né? Ela era bem... Era não, né? Né? Bem parecido com a Galeria do Rock. Penso eu até que deve ser o mesmo... Dona, né? O mesmo dono, engenheiro. arquiteto, enfim. Mas aí você foi na Dinamarca fazer o workshop e... Como é que foi? Como é que foi essa pegada aí? Já que você... Vamos entrar nessa aí. Pô, a Dinamarca você foi longe. Sim, aí você foi longe, você foi no lugar que é bom. Sim, foi uma coisa bem... Conta pra nós, já vamos entrar na Dinamarca e já vamos meter o pé então, já vamos entrar depois na tatuagem, já vamos começar a história, mas fala da Dinamarca. Então... Aí, fala só um pouquinho da Dinamarca, aí a gente para e eu volto pra... Aí você vai começar a falar da sua história na tatuagem, como tatuador, suas tatuagens, mas você dá uma introduzida aí na Dinamarca, aí, que é interessante. Então, na verdade, tipo, a Dinamarca foi o segundo país, né? O primeiro país que eu fui mesmo, na verdade, foi Londres, porque teve uma convenção anual lá em Londres, todo final do ano, né? Bem famosa, onde reúne os melhores tatuadores do mundo lá, e é uma coisa surreal. As tatuagens que você vê, a qualidade de desenho e tudo que o mercado da tatuagem pode oferecer se encontra lá. E quando eu fui para lá, eu acabei, né, fazendo alguns amigos e acabei encontrando também alguns amigos da tatuagem lá, né? Amigos que a tatuagem
me trouxe, né, devido a trabalhar junto, a conversa, troca de desenhos, tatuagens e tudo mais. E daí, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre os arredores da Europa, só que eu tinha um tempo muito curto, né? E aí um dos meus amigos falou, olha, tem esse amigo meu aqui, que é dinamarquês, que ele já te conhece, ele gostou do seu trabalho e seria legal se você mandasse uma mensagem para ele e ficar um tempo por lá, né? Aproveitar o tempo que você tem, né? De férias, né? E aí eu pensei, por que não, né? Pertinho, né? Eu gastei poucas horas, né? De Londres para Dinamarca, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou. E também ele já tinha convidado já, né? E eu acabei indo para Dinamarca. E a Dinamarca para mim foi uma coisa bem boa, Você assim, falou, bem. como é que foi a tatuagem? Como é que foi a sua primeira tatuagem? Você lembra aonde você fez? Quem foi o tatuador? Você lembra de direitinho ou tá Lembro, vago? lembro, 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 E o lembro. porquê que você fez também? Conta aí, vai passar. Então, quando eu na verdade eu sempre mexi com desenho, né? E eu sempre mexi com desenho, ilustração, desde que eu tinha os meus 9, 10 anos, né? Até um pouquinho antes, né? Mas depois que você começa a começa a estudar, né? E aí você acaba fazendo amigos, colegas, né? Eu sempre fui aquele cara quieto no fundo da sala ali, né? Só desenhando, né? E daí então eu vivia desenhando. Eu tinha mais folhas de desenho do que até amigos na época, né? Mas os amigos que eu tive lá foram poucos, mas foram ótimos. Foi muito bom aquele tempo, né? E eu vivia fazendo desenho de ilustração para capa de trabalho de escola, desenhos autorais e coisas do tipo, né? E daí teve uma época que eu conheci uma menina que eu fiquei apaixonado, o nome dela é Érica. Pô, já deu até o nome. E daí ela era tipo. Ela fazia a mesma coisa que eu fazia, ficava ali no canto dela, ali, fazendo os desenhos dela e tudo mais. E teve uma hora que eu vi ela fazendo um desenho e ela tava. E como referência ela tava usando uma revista de tatuagem. E aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, olha, agora eu entendi o segredo dos desenhos dela serem desenhos legais e interessantes. E desde então eu comecei a fazer desenhos de tatuagem, que na verdade eram desenhos ilustrativos, mas como eu não tinha muito conhecimento sobre a tatuagem naquela época, eu não sabia o que era desenho para tatuagem ou o que não era. Para mim, qualquer desenho era um desenho que você podia tatuar e reproduzir. Mas ao decorrer dos anos eu descobri que a leitura da tatuagem ela é diferente para a pele do que qualquer tipo de desenho e Desenho que você ilustração. faz. E daí eu comecei a fazer desenhos para tatuagem, desenhos para tatuagem, desenhos para tatuagem. E aí, tipo, a galera toda, né? Meus amigos de sala, professores, até a minha família mesmo, acabaram me incentivando, né? Porque todo desenho que eu fazia, sempre vinha uma, duas ou mais pessoas falar, olha, esse desenho aqui é legal para tatuagem, legal para tatuagem. E eu, caramba, legal para tatuagem. Para mim é só um Não desenho. passa na cabeça, é só um desenho, Pra mim né? é só um desenho, só uma ilustração. E o pessoal, esse desenho é legal pra tatuagem. E teve uma época que eu conheci um tatuador, né? Que ele era meu vizinho, né? E um dia eu apresentei meus desenhos pra ele só pra receber um feedback, né? Tipo, se tava bom ou não, se precisava mexer a cor, estrutura, enfim, né? Pra fazer um desenho legal, né? E aí ele elogiou o desenho. Na época ele até queria comprar, né? E, e eu não tinha, né, uma autoestima suficiente, né? E nem Tem a acreditava. maldade, né, também, pra lidar com isso, pra saber negociar. Fala malandragem, você não tinha Exatamente, malandragem. eu não tinha né, essa malandragem, eu não tinha esse conhecimento do como funcionava o mercado de vender, né, folhas de desenho, que antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia tem internet, hoje em dia É tem. mais fácil, mundo digital. Hoje Né? em dia também tem muitos artistas autorais, né? Que eles acabam fazendo os próprios desenhos e depois tatuando na pele do cliente, né?
E na época eu acabei não vendendo os desenhos, questão de 17 para os 18. E aí você fez a primeira tatuagem. Você É, eu viu, fiz, então? fiz a minha primeira tatuagem, só E qual que que era a primeira tatuagem? a tatuagem era um personagem cantando um rock, né? E um público com as mãos, né? Tipo, querendo, né? Entrar em contato com o vocalista, no caso, né? Mas o desenho naquela época lá não saiu lá aquelas coisas. Mas você fez onde, nas costas? Não, eu fiz no braço, só que acabei cobrindo. Ah, você tampou? Então você não tem ela mais. Você fala, Não, jogou não tem, outra pessoa. porque é um desenho que já não era mais o que. Você atualizou ele, você deu um update. É, exatamente, é. Só para deixar claro esse, essa parte tatuador e artista, é porque na tatuagem tem o conceito, né, de tatuador, né, que é a técnica, né, da tatuagem. Você vai, né, furar a pele, vai colocar tinta, né, vai fazer um desenho ali, e isso é uma tatuagem, né. E quando eu falo na questão tatuagem artística, né, é aquela coisa que o tatuador ele vai separar um tempo para conversar com o cliente, pegar todas as ideias que o cliente tem, transformar isso numa ilustração, um desenho bonito e por final reproduzir esse desenho na pele, É né? igual uma obra, né? Você vai meio que ali, você vai conversando e vai modulando, né? Troca isso, troca aquilo. Exatamente, é. Mas aqui é todo o processo, né? Põe isso aqui, não, tira dali, põe aqui. E você tem que. É o que você É. falou, você sabe desenhar, também não é todos que sabem desenhar. Porque Exatamente, para é. fazer nesse nível, aí também tem que ter um conhecimento além da Da técnica, né? Porque vai ter que ter técnica, o conhecimento de saber fazer o é. desenho. Tem um lance do todo o flow, né? procedimento. É, exatamente. E E depois dessa tatuagem, aí você já começou também a trabalhar também, né? Na tatuagem? então, na Ou verdade, meio que você só fez a tatuagem, pegou uma amizade e depois meteu o pé? não, eu fiz isso. Eu meti o pé, eu meti o Porque na pé. verdade você ficou naquela, meu amigo, eu tenho uma tatuagem, vai, né? Aquela amizade assim, né? Ah, vamos na amizade. Exatamente, é. Então, na verdade, tipo, eu acabei metendo o pé porque na época a tatuagem não tem a popularidade que tem hoje, né? E falando, né, falando de certa forma pés no chão, né? Eu não sabia que na época, tipo, poderia se viver de tatuagem, né? Na época que o conceito que eu tinha de tatuagem na época era um desenho legal, né? É mais um estilo, mais a coisa ali do rock, do rap, a coisa mais underground, mas eu não tinha ideia de que poderia sobreviver, né? Ou viver de tatuagem, né? É uma profissão, você é um profissional. Exatamente, mas aí eu fui pouco aos poucos, né? Tipo, eu trabalhava na metalúrgica e uma certa quantia que eu separava, né, do resto dos meus gastos, né? Eu sempre comprava uma máquina ali, uma tinta aqui, um material ali, outro aqui. Aí eu fui montando, né? Foi aos poucos, né? Foi Foi montando aos peça poucos, a peça, né? estilo bem mineiro, né? Você foi, né, Exatamente. comendo quieto, você foi comendo quietinho, foi só jogando fácil. Exatamente. Fizemos amizade, né? E aí eu fui visitar ele. E aí a gente teve uma longa conversa, né? E teve uma hora que quando eu falei, "Meu, eu preciso ir embora, né?" Daí, antes de eu ir embora, ele falou pra mim, "Pô, Diego, você esqueceu de uma coisa." Eu falei, não esqueci nada. Tava, né? Aquele dia tava calor pra caramba, de bermuda. Tava só com o meu dinheiro pra ir embora pra casa, celular, né? Nem chave eu tinha, que eu tinha deixado a porta aberta de casa. Minha ex-mulher tava lá, né? E aí ele me deu uma máquina, a máquina de tatuagem. Uma máquina importada, boa pra caramba. E na conversa eu tinha olhado para aquela máquina de tatuagem. E aí eu falei, pô, quando eu, né, tenho dinheiro, quando eu tenho uma essa uma aí, eu quero fama, essa. eu quero uma máquina dessa, né, meu? Quero chegar nesse nível também. E aí ele me deu, e aí, tipo, eu meio que considerei meio ali como um sinal, né, meu? Porque todas as coisas estavam cooperando, né, para que eu entrasse nesse meio da tatuagem, né? E aí foi surgindo, né? Mas então, daí foi o meu primeiro estúdio na Moca. E daí eu comecei a fazer clientela, aí eu comecei, né, a evoluir minhas habilidades como tatuador e de forma artisticamente, né, indo para workshops, indo para trabalhando com outros tatuadores. E aí a coisa começou a
ganha forma, né, meu, toma forma, e aí a coisa foi crescendo, e aí teve outros estúdios, né, donos de estúdio começaram a me convidar para trabalhar ali, outro aqui, e aí até, isso eu tô falando de uma forma bem resumida, né, e teve uma hora que eu vi que eu montei, né, meu estúdio, né, Você já tinha os equipamentos, já eu tinha tinha experiência, tudo, já já tinha tinha cliente, tudo, já não tinha como. e daí foi daí que eu percebi que eu falei, tá legal, né? As coisas estão fluindo, mas eu vi que tava faltando algo mais, né? Assim, acho que na vida de todo empreendedor, ou até você, né, que né, mexe com atletismo e tudo mais, acho que chega um patamar que é legal, que tá bom, né? Mas tem a questão do aprimoramento, né? Sempre querer mais, sempre buscar mais, você pode nunca estabilizar. Exatamente, daí que eu teve a ideia de vir para os Estados Unidos, eu falei, porque eu já tinha essa vontade, né, de aprender a língua, né? E no Brasil eu percebi que, óbvio, seria possível, né? Mas com mais esforço do que estar nos Estados Unidos, né? Porque aqui você está imerso, né, no, Aqui você tá na na cultura, na aqui você língua, tá. né? Então você acaba desenvolvendo meio que uma coisa, digamos que rápida, né? Aqui É meio que um atalho, né? E outra coisa também que eu já tinha interesse de vir para os Estados Unidos é o fácil acesso que você tem, né, meu? A informação, materiais, né, meu? Vamos voltar lá para Dinamarca, que você falou? Então vamos voltar lá. Quando você chegou lá, você falava inglês ou nada? Como é que tava? Você tava tipo assim, de índio? Olha, de índio pra mesmo, ser né, sincero, eu tava meio índio. que índio mesmo, porque eu falava inglês ali, né, mas eu falava um inglês bem cru, né, eu não sabia nada de verbo, eu não sabia nada de nada, eu falava o inglês ali que as pessoas entendiam o que eu queria, né, o que eu queria, digamos, na hora de comer, beber, coisa assim do tipo, pedir informação, uma coisa bem crua, né? Agora, a experiência que eu tô tendo aqui de conversar com as pessoas, de entender as pessoas, de ter uma conversa não tão técnica, né, como tatuador, né? Uma coisa mais, digamos, mais normal do dia a dia. mais normal do dia a dia, exatamente. Mais ampla. Mais ampla, foi aqui nos Estados Unidos. Mas naquela época lá. Porque não tinha vocabulário. Você não tem vocabulário, como é que você quer fazer resenha sem vocabulário? Eu cheguei de índio lá. É o famoso índio quer, índio faz, índio vai. Pô, mas você foi longe, você foi num país assim, top demais. Dinamarca então. Dinamarca é o sonho, né? Então. Não tem jeito. Na verdade foi engraçado porque, assim, a galera até meio que brincou comigo. Falou, pô, Diego, você não tem. Você sem noção mesmo, né? Você é 880, né? Você não viaja. Você não viaja. Você não leva jeito, eu só queria falar assim, você não leva jeito pra Dinamarca, não, mas você vai. Você vai, né, meu? Pra onde eu fui, né, na Dinamarca foi Copenhagen, né? Em Copenhagen, tipo, o pessoal fala inglês ali, né? Mas